Flamengo lança vídeo e faz pedido para mudar horário dos jogos da tarde para a noite. E é atendido. A verdade sobre Casemiro no Flamengo. Felipe Luiz ganha reforços contra o Botafogo. E Mengão vai contratar ainda nesta janela? Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule escama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Em meio ao mantra de controlar a carga de seus jogadores, nesse início de temporada, o jogo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, vai marcar o retorno da dupla uruguaia. Arrascaeta e De La Cruz estão de volta. Eles passaram por um controle de carga e ficaram fora do clássico contra o Fluminense, né? Foram poupados aí para prevenir lesões. Os uruguaios se reapresentaram e treinaram normalmente no CT durante esses dias. O mesmo acontece com Varela. Vocês lembram, né, que o atleta foi liberado porque perdeu a mãe e aí ele teve que retornar ao Uruguai. Já treinou normalmente e deve ficar à disposição para esse próximo jogo contra o Botafogo na próxima quarta-feira. Baixa certa é o lateral esquerdo Alexandro, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda e, por conta disso, não deve encarar Botafogo e Vasco nesta semana. O jogador se machucou logo no início do clássico contra o Fluminense. E aí quem assume a vaga é o Ayrton Lucas, que já tinha entrado durante a partida. Danilo, ex-Juventus, surge como uma alternativa também para começar jogando. E aí, depois do empate com o Fluminense, o técnico Felipe Luiz voltou a reforçar que não vai sobrecarregar os atletas durante o campeonato estadual para tê-los, podemos dizer assim, inteiros no jogo, no Campeonato Brasileiro, né? E tá certo, Felipe, né, de poupar, rodar o time e tal, descansar alguns jogadores para acabar não estourando. Olha, por falar nisso, 2 atletas podem ser poupados contra o Botafogo. Se o Felipe ganha reforços, por outro lado, ele deve preservar o Gerson e o chileno Eric Pulgar. São 2 titulares e que atuam os 90 minutos, né? Então esses 2 devem ser poupados contra o Botafogo. Por outro lado, Juninho e Cebolinha podem surgir de início, né? Nos 11 ali. E aí, depois da folga de ontem, para quem jogou, o Flamengo trabalhará aí a semana cheia em rotação maior para os clássicos, quarta Botafogo, sábado Vasco. Bom, o Flamengo informou que enviou hoje, nesta segunda-feira, dia 10, uma solicitação para que fossem reavaliados os jogos das 4h30 da tarde, 16h30, devido ao forte calor que está aí no Rio de Janeiro. A nota oficial do Flamengo foi essa aqui, ó. Baseada em relatos dos jogadores e profissionais da comissão técnica, o Clube de Regatas do Flamengo enviou na manhã de hoje uma solicitação à FERJ, Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, aos detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2025 acerca da programação dos jogos. O pedido foi para que reavaliassem o horário das 4h30 da tarde, visto que o calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro tem um impacto direto na performance e saúde dos atletas. O CRF ainda divulgou um vídeo de José Boto, diretor de futebol, Fernando Sazak, chefe do DM, Diogo Linhares, preparador físico, e Cláudio Pavanelli, fisiologista, abordando o assunto. Vamos acompanhar o vídeo aí dos especialistas falando sobre esse forte calor que atrapalha o rendimento dos atletas e impacta diretamente na performance. Nós já pedimos à Federação, pedimos aos outros clubes, e todos são sensíveis de não se jogar a esta hora, porque existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores, até a nível da qualidade do espetáculo que nós estamos a passar para fora. Eu lembro-me quando estava na Europa, via muitos destes jogos que eram a esta hora e nós questionávamos se é esta intensidade que se joga no Brasil.
E acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem, nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre como seria bom para o espetáculo, não os vamos utilizar porque não podemos matar os jogadores numa fase tão precoce da época e sujeitá-los a jogar a temperaturas que não são indicadas para se jogar futebol. É impossível jogar-se a uma intensidade razoável com esta temperatura. É óbvio que é um problema de todos os clubes, ninguém pode jogar ao seu melhor nível jogando sob temperaturas que muito provavelmente no relevado, no gramado, serão à volta de 45, 50 graus, a temperatura do solo. É impossível que não haja um desgaste precoce dos jogadores e que não existam lesões provocadas por esse calor excessivo, que não é nada compatível com fazer-se desporto a essa hora. E é um apelo que eu fazia a quem de direito para bem de todos, para bem do espetáculo, para bem daquilo que é a imagem do futebol brasileiro, não se jogar a essa hora. No último jogo, né, teve um registro de sensação térmica acima de 40 graus. Isso é bem sabido dos efeitos da hipertermia, dos efeitos dessa sensação aumentada do calor. E o que acaba gerando uma diminuição da performance e atrapalhando o espetáculo. O Flamengo entende que você tem um horário a ser respeitado, tem um horário de televisão, mas acima de tudo está o bem-estar e a saúde do atleta. E isso sempre vai ser uma preocupação nossa. É muito nítido os sintomas que esses atletas têm apresentado no final dos jogos em comparação à pré-temporada, que era uma temperatura mais amena. Então, assim, nós estamos muito empenhados em controlar esses sintomas, mas é importante também, do outro lado, que tenha um controle melhor do horário dos jogos. Quando nós jogamos em temperaturas extenuantes, como a do calor do Rio de Janeiro, essa temperatura ela tem influência direta no desempenho dos atletas, causando uma desidratação que vai influenciar diretamente no declínio da performance dos jogadores no campo, né? Essa desidratação ela provoca no jogador uma maior percepção de cansaço, mesmo, para ele desenvolver métricas parecidas com que eles estão habituados, porém, nesse calor extenuante, a sensação e a percepção de cansaço é muito maior devido ao calor e a desidratação que ele provoca. Né? A desidratação já provoca uma queda das habilidades de todos os jogadores, né, ao longo do jogo. A gente temos que traçar estratégias para minimizar, né, junto com a nutrição, com a fisiologia, mas com certeza esse calor ele é prejudicial para o desempenho da equipe. Primeiro, acho que é bom a gente entender o todo. Nós estamos numa situação de início de temporada, uma temporada extremamente longa, onde nós teremos um número de jogos muito alto e, lógico, jogando no Rio de Janeiro, nesses horários, grande preocupação, desidratação e manutenção do rendimento dos nossos atletas em alto nível. Com isso, nós temos a preocupação na hora do jogo, como esses atletas estão sendo desgastados, exigidos na performance deles e como a gente vai recuperar para o próximo jogo. Então essa sequência de jogos em temperaturas elevadas, em curto espaço de tempo, para que a gente tenha uma recuperação adequada, nos preocupa muito. O que acontece com isso? O rendimento dos atletas de uma forma geral, não estou falando agora apenas de Flamengo, todos os clubes acabam enfrentando esse mesmo problema do estresse térmico e o rendimento acaba caindo. Lógico que a preocupação não é apenas no rendimento e sim na saúde do nosso atleta, que ele tenha uma qualidade e manter essa performance em alto nível. Quando não se consegue, não só a perda do rendimento, mas também o índice de lesão é maior. Então a preocupação nossa é que a gente consiga realmente reidratar, dar condições que esse atleta recupere rapidamente na hora do jogo e depois do jogo, para que o próximo jogo já seja em alto nível. Então a sequência em temperaturas elevadas nos preocupa nesse sentido. E logo depois desse posicionamento do Flamengo, pedido, vídeo com as explicações, a FERJ, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, alterou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco do próximo sábado no Maracanã. O jogo contra o Botafogo já seria à noite, então não precisou alterar esse horário, vai permanecer aí no mesmo horário. Já esse jogo contra o Vasco, pela 10ª rodada, que seria 16h30, 4h30 da tarde, foi remarcado para 21h45.
esse horário, gente, não tem sol, só a lua. Então não tem aquele sol forte em cima. Jogar à noite é bem melhor, né? E aí a mudança já consta na tabela da Ferg. E o calor atrapalha muito, a gente viu isso no Fla-Flu, acho que foi um dos motivos também que atrapalhou a performance, o desenvolvimento dos atletas, o espetáculo, a emoção do jogo. O jogador já com a língua de fora. E o sol, aquele sol que não para aqui no Rio, tá... Ó, vou te contar uma coisa, o Nordeste é muito quente, né? Tem uns lugares no Brasil que são quentes, por natureza. Mas o verão no Rio de Janeiro tá cada vez pior, né? A gente sente que a qualquer momento 50 graus vai ser a coisa mais normal do mundo, né? Então é realmente muito complicado jogar nesse horário. Gente, Casemiro, volante do Manchester United, alguma chance de jogar no Flamengo? Deixa eu ver quem foi que trouxe essa viagem. Tem aqui Sport Witness da Inglaterra, dando créditos para Jorge Nicola. Tem aqui também Ekren Konur. O Flamengo está explorando um acordo para Casemiro. O Manchester United concordou em emprestá-lo e cobrir a maior parte do salário. A janela de transferências brasileira fecha em 28 de fevereiro, ou seja, ainda temos mais 18 dias de janela, né? Fecha aí no último dia de fevereiro. O Flamengo abordou o Manchester United para contratar Casemiro por empréstimo. O United concordou em deixá-lo sair e está pronto para cobrir uma grande parte do seu salário. Isso aqui é uma viagem, não procede, tá? O Flamengo, em momento algum, tentou a contratação do Casemiro. O Flamengo não tem interesse nesse jogador. O único jogador que o Flamengo quer contratar agora é o Jorginho, que não é possível porque o Arsenal não quer liberar. Então o Jorginho seria para junho. Mas essa questão aqui do Casemiro não procede, tá, gente? A gente procurou apurar essa informação. Como assim? Casemiro tá vindo, o Manchester United vai pagar metade do salário. Tem chance do volante da seleção brasileira, aí, Real Madrid, atuar aqui no Flamengo, então não procede, tá? Tem muita gente aí, né, os fãs de Casemiro já estavam soltando fogos, e quem não gosta também do Casemiro e acha que tem uma idade avançada, enfim, já estava falando, o Flamengo tá querendo montar o quê? Um asilo? Então, só para explicar para o torcedor que não procede essa informação, que não sei se veio de dentro para fora, de fora para dentro. O portal inglês aqui citou o Jorge Nicola, mas eu vi também aqui o Ekren Konur. Então não procede, gente. Flamengo não quer contratar o Casemiro. Falando ainda sobre esse assunto, tem uma reportagem no GE, Globoesporte.com, com uma pergunta. O Flamengo ainda vai contratar na janela? Repetindo, a janela só fecha no dia 28 de fevereiro, então dá tempo, né? Uma oportunidade de mercado e tudo mais. Bom, mas vamos aqui o que diz a nota. O Flamengo contratou 2 reforços até o momento, o zagueiro Danilo e o atacante Juninho. Danilo veio jogador livre, rescindiu com a Juventus, e o Juninho, o Flamengo tirou ele do Karabakh, do Azerbaijão. Vai chegar mais algum jogador nessa janela? Não está no planejamento do Flamengo chegar mais reforços. Flamengo fechando então com esses dois, né, a dupla, Danilo e Juninho, um atacante e um zagueiro. O discurso adotado é que o elenco disponível é suficiente para os planos do técnico Filipe Luís e pensando em reforços para o Mundial de Clubes, dá para esperar a janela que será aberta visando o torneio entre os dias 2 e 10 de junho. Então vai abrir uma janela extra, 2 até o dia 10 de junho, para os clubes que disputarão o Super Mundial nos Estados Unidos. Então tá aqui, ó, estou absolutamente feliz com o grupo que tenho em mãos, mas sempre atento às oportunidades de mercado. Tem conversas diárias com o departamento de scout e o Boto, mas não pedi ninguém, resumiu o Filipe Luís na última coletiva, sábado, no Maracanã contra o Fluminense. As 2 prioridades do departamento de futebol foram atacadas, um atacante para substituir o Gabigol e um zagueiro para suprir a venda do Fabrício Bruno. Para a posição de zagueiro, o Boto também tentou o Vitão do Internacional, mas não conseguiu, e o clube elencou uma terceira prioridade, mas sem obrigação de cumpri-la ainda nesta janela,
O último alvo no mercado foi Jorginho, volante do Arsenal. O Flamengo busca um nome de peso para o meio, antecipando uma possível saída do Pulgar no fim do ano. Só que o chileno aceitou renovar, tá, gente? Teve uma reviravolta aí nessa questão do Pulgar, mas mesmo com o Pulgar renovando, o Flamengo quer o Jorginho para qualificar ainda mais esse meio-campo. Então tá aqui, ó. O Arsenal não liberou e o Flamengo ainda perdeu o Alcaraz. Existia a expectativa do Flamengo repor a saída do argentino, que foi emprestado ao Everton da Inglaterra e foi muito elogiado lá na estreia. Só que o clube não trabalha com essa possibilidade, tá? O clube não vai trazer um substituto para o Alcaraz, até porque quando o Alcaraz foi para o Everton, clube lá de Liverpool, ele conversou com o Filipe Luís e disse o seguinte: Filipe, vai me usar? Eu serei titular nesse time? Aí o Filipe falou: olha, na sua posição tem uns 2 ou 3 na sua frente. Então, realmente, o Flamengo não vai buscar uma reposição ao Alcaraz. Tá? Então, nesse momento, é improvável que o Flamengo faça mais contratações nesta janela, a não ser que surja aí alguma oportunidade de mercado, algum jogador que chegue 0,800, com salário baixo e tal. O Boto gosta disso. E agora tem scout, né? O scout do Flamengo tá trabalhando e muito, porque o diretor de futebol Boto contratou o Andriy Fedenchov, né, para chefiar aí o departamento de scout. A ideia é que o setor seja reformulado e atenda às demandas do clube nas próximas janelas. Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, dá aquela moral. O like, o joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal e não se esqueça de se inscrever, botão inscreva-se aqui embaixo. Bom, estamos apenas no início de semana, mas piscou, já é a hora do jogo. Então tem terça-feira aí a preparação, o último dia de preparação do Filipe Luís com o elenco principal. E aí na quarta-feira o elenco vai, numa programação especial, ficar concentrado no CT e de lá partir para o Maracanã. O mando é do Flamengo, é Flamengo e Botafogo. Então é mais um jogo no templo sagrado do futebol, Maracanã. Mais um jogo do Campeonato Carioca. Um grande abraço para você, hein? Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!